o nosso tema é sobre como lidar com os momentos de raiva com os teus, que tu tem, que tu observa nos teus filhos, né? Como é que a gente pode lidar com essa raiva que brota dos pequenos? Como é que a gente lida com os momentos de raiva, com as explosões de raiva dos pequenos? Mas eu preciso fazer um passo anterior, né? Eu preciso falar para ti de que lugar eu tô mencionando essa raiva, de que ponto de partida eu entendo que é a raiva, né? E preparando esse material, eu tava buscando ler sobre, né, me atualizar, trazer outras informações, pensar em situações vivenciadas, situações, né, que eu venho observando aqui no consultório. E então tava montando o nosso papo aqui de hoje e o algoritmo, né, ele é muito espertinho e apareceu uma frase assim para mim. A pessoa tava fazendo um comentário, era como se fosse um comentário frente a uma opinião, né? A opinião era assim: odeio criança birrenta. E o comentário que veio embaixo é um choque, né? Como assim, né? Gente, nem eu, com 29 anos, sei lidar com algumas frustrações. Como posso cobrar que uma criança de 4 anos saiba? E esse é o ponto de partida que eu quero te trazer de reflexão hoje, né? É o quanto nós, adultos, temos expectativas frente a esses maus comportamentos das crianças, sendo que nós mesmos não sabemos lidar com algumas frustrações. Nós mesmos não sabemos o que fazer com a nossa raiva. E nós mesmos só não temos birra de se jogar no chão, porque fica meio patético um adulto cair no chão. Mas te garanto que muitos têm vontade. Não fazem talvez por isso aqui, porque ainda tem o filtro aqui do lobo frontal tá funcionando. O quanto a gente coloca para as crianças uma expectativa de resposta e de comportamento que, em primeiro lugar, nós não temos. E, em segundo lugar, eu não dei ainda capacitação para que essa criança tivesse ferramentas. Porque, primeiro, ela ainda está construindo habilidades sociais. Segundo, ela ainda não tem um cérebro capaz de modular e reagir adequadamente e saber controlar e moderar as suas emoções, as suas impulsividades. Então, para começo de conversa, a gente sabe fazer na gente? A gente entende qual é o processo que faz com que se responda com raiva ou com birra? Por que meu filho se atira no chão quando se sente frustrado, quando ele não consegue o que ele quer? Eu sei o que tá por trás do comportamento dele? Então, essa é a primeira reflexão que eu quero fazer para vocês. As crianças expressam a forma como elas conseguem, pelo seu amadurecimento orgânico, físico, neurológico, lidar com as situações que elas estão enfrentando. Provavelmente uma criança com 4 anos está num processo de amadurecimento, ainda está construindo suas habilidades sociais, nem tem maturidade ainda para poder entender. Eu sei que tu vai me dizer que tu repete 1000 vezes, mas existe uma questão que muitos de nós desconhecem, é que essas aptidões, elas necessitam de um amadurecimento neurológico para elas serem compreendidas. E isso só vai ocorrer
plenamente no início da vida adulta. E elas ainda são muito primitivas nos primeiros 6, 7 anos de vida dos nossos filhos. E então, essa demonstração através do comportamento de birra, de irritabilidade, é uma demonstração dessa imaturidade do cérebro. Ela está demonstrando que o cérebro dela ainda está no processo de se desenvolver. Ele ainda não tem capacidade para poder fazer essas comunicações dos neurotransmissores e coibir o comportamento, interromper aquele momento de explosão, aquele momento de choro compulsivo, porque ainda essas sinapses não conseguem ser plenamente estabelecidas. Todas as crianças nessa faixa etária, algumas crianças têm condições e não se incomodam tanto, porque tem uma personalidade que acaba ali já começando a aparecer, né? A personalidade é isso, é a condição orgânica com o meio que ela vive, é esse somatório que vai criar um ser único, né? Então, cada criança também tem a sua personalidade própria, como é que isso vai se conectar com o desenvolvimento humano. Então, o que eu tô falando para vocês é que não é erro de parte alguma de vocês quando vocês entendem que esse é o processo natural do desenvolvimento dos nossos pequenos. Eu não sou uma especialista em neurociências, tá? Então, assim, trabalho com pessoas que são muito aprofundadas e realmente se dedicam a explicar esses caminhos aqui que acontecem no nosso cérebro e que geram os nossos comportamentos. Mas, tentando resumir a história, a raiva, ela é uma expressão, né, de uma parte do nosso cérebro, do nosso cérebro chamado amígdala. Não é a amígdala da garganta, é a amígdala que está lá no cérebro. E a amígdala, ela serve para nos defender. Ela é ativada para a questão da nossa defesa, da nossa integridade física, né? E essa capacidade dela regular essa ativação, ela passa por um processo de amadurecimento, né? Assim como os nossos ossos, eles vão crescendo, assim como os nossos órgãos aqui, né? Também quando a gente é bebê é de um jeito, o nosso pulmãozinho, por exemplo, quando a gente é bebê, ele ainda não sabe respirar fora da barriga da mamãe. Então, o cérebro também, ele passa por todo esse processo para poder regular isso adequadamente. Então, os pequenos, eles ainda estão com a amígdala muito ativada, muito em alerta, porque pela própria fragilidade do ser humano, isso precisa estar mais em alerta, estar mais ativado por uma questão de sobrevivência humana. E esse processo, ele vai sendo amadurecido naturalmente, mas também pelas experiências que o meio oferece. E aí entramos nós na nossa parentalidade, na parentalidade positiva, nessa relação onde tu entende o processo do teu filho como um processo de desenvolvimento e oferece para ele alternativas para esse comportamento. Eu garanto, vocês vão percebendo que talvez as crianças não saibam. O que eu posso fazer então? Se eu não posso me atirar no chão, o que eu posso fazer? E tu sabia que se tu conversar com ele quando ele tá no momento do descontrole, ele não tá escutando? Porque uma das coisas que a amígdala faz é acelerar os batimentos cardíacos, acelerar o fluxo sanguíneo e realmente impossibilitar a escuta? Isso é orgânico. Existe uma resposta fisiológica. Eu vou te contar uma verdade. O teu filho não faz isso para te atacar. Ele tá simplesmente tendo uma reação
frente à situação que ele está vivendo. Será que isso faz alguma diferença no teu entendimento? A gente vem de uma geração onde as emoções elas não eram validadas, né? A gente acabava recebendo muitos rótulos em função das emoções. Vê se vocês concordam comigo. A chorona, a triste, a raivosa, a briguenta, a bicho carpinteiro. São rótulos. Isso é a forma como o adulto enxergava a minha demonstração, enxergava o meu sentimento e me rotulava e acabava enquadrando. E isso gera o quê? Isso vem gerando uma desvalidação das emoções. E quando eu desvalido, quando eu não dou valor, quando eu não considero as emoções, os sentimentos, eu acredito que não é bom sentir. Quando eu ganho esse rótulo da birrenta, da briguenta, eu vou dizer um rótulo que eu recebia muito, que era a Bronca das Neves. Em vez de ser a Branca de Neve, eu era a Bronca das Neves, porque eu tava dando bronca, porque eu tava de beijo, porque eu tava querendo mandar. E na verdade eu tava recebendo um rótulo de adultos que não sabiam olhar para o meu sentimento e validar o meu sentimento. Sentimentos não se controlam. Sentimentos são respostas que tu dá frente àquilo que tu tá enfrentando, frente à situação que tu tá vivenciando. A gente não controla o sentimento. Eu não posso dizer para uma pessoa: não sente raiva, não fica triste, não fica alegre. Ela vai sentir. Então, o que eu quero que tu consiga dizer pro teu filho é que o que ele tá sentindo tem um nome, e isso é raiva. E tá tudo bem. Eu sei também massificado tá tudo bem ultimamente, né? Mas é verdade, tá tudo bem. É só o sentimento. Ele não é a raiva. Ele não é o birrento. Ele não é o Bronco das Neves. Ele não é o tristonho. Ele sente isso. Então, o primeiro passo para que tu possa aprender a lidar com essa raiva que vem do teu filho, com essa emoção, é reconhecer que ela existe e falar para ele. Quando ele se atirar no chão e for jogar um brinquedo longe ou querer dar um chute, é olhar para ele assim: meu filho, o que tu tá sentindo é raiva. A mãe tá vendo que é isso que tu tá sentindo. Isso é reconhecer e validar, é dar um nome para isso que tá acontecendo dentro dele. É tirar o rótulo e mostrar que isso tem um lugar, isso tem uma forma, isso tem um nome. É reconhecer que tu tá com raiva porque tu queria algo que agora tu não vai poder receber. Tu tá cansado, tu tá com sono, tu recebeu muitos nãos. Não isso, não aquilo. E eu sei que tu tá bravo e tu ficou com raiva. É mostrar pra ele que tu sabe que isso é somente uma expressão frente àquilo que ele tá enfrentando. Isso é reconhecer. É dar um nome. Provavelmente não é magicamente isso que vai fazer com que a crise diminua,
com que ele pare. Mas isso vai começar a construir para ele esse lugar de existência e de expressão. Eu não tenho esse número hoje, mas assim, ó, é absurdo a quantidade de nãos que uma criança recebe ao longo do dia. A quantidade de impossibilidades. Não pega aqui, não mexe ali. Ela vai tendo ser conduzida a situações contra a vontade dela, entende? O ser humano é um ser de expansão, a energia de crescer, de ir para o mundo. Então eles têm que ficar sendo conduzidos a espaço e isso gera reação. E para muitos deles, essa reação primitiva aí que a amígdala faz é de coibir, é da explosão de raiva. Então assim, num primeiro momento, eu quero te propor então a reconhecer o sentimento. 1.2, que é fundamental, é que uma das coisas que a raiva faz, ela contamina, né? Então, daqui a pouco, tu também já começa a te contaminar com a raiva e tu acaba espelhando a raiva. Então, assim, entrou nesse ciclo, respira. Oxigena teu cérebro, respira profundamente e isso faz com que o teu cérebro crie novas sinapses, né? Sai um pouco desse lugar aí de estar só espelhando aquele comportamento. Isso pode dar uma guinada para um outro momento e quebrar essa reação. Ó, esse é um ponto bem importante. Anotem aí, coloca as lâmpadazinhas para quem está anotando. Redireciona o teu filho. Mostra para ele o que tu espera que ele faça. Mostra para ele o que ele pode fazer. Eu reconheci que tu tá com raiva. Eu reconheço que tu tá frustrado, que tu queria o brinquedo. Isso tu não pode fazer agora. Mas quem sabe a gente agora vai fazer tal coisa? Você não pode pisar no sofá, mas a gente pode sentar no sofá e escolher um filme para assistir. Oferece uma alternativa real de algo que possa ser feito. Redireciona para uma atitude que tu espera que ele tenha. Não pode jogar o brinquedo. Não pode jogar o brinquedo na parede. Vai lá e guarda o brinquedo no lugar que a gente guarda os brinquedos. Ou vai lá, me traz o brinquedo, vamos tentar consertar aqui e a gente brincar junto. Conduz ele para a atitude que tu espera. Mas tu precisa falar. Vocês sabiam que as crianças não adivinham o que a gente espera delas? E que as crianças não adivinham qual é o comportamento que a gente quer que elas façam? Sim, a gente tem que falar, inclusive para os maiores. Sim. Muito importante. Nesse olho do furacão, não é o momento de conversar. Nesse momento da explosão da raiva, não é o momento da palestrinha. Não é o momento de dar milhares de significados. Quando eu falei reconheça o sentimento, eu não sei se vocês entenderam, poucas palavras. Não adianta dizer, meu filho, você não comeu porque você não quis comer, porque na hora da comida a mãe te ofereceu e agora tu tá com fome. Não, eu sei que tu tá com fome. É por isso que tu tá bravo. Simples. Na próxima vez que eu te oferecer comida, tu tem que comer. Não é o momento da palestrinha. Lembra que eu falei? Esse fluxo sanguíneo aí, ele tá a 1000. Não tá ouvindo. Ele não tá ouvindo. E mais, as crianças pequenas, esse tipo de conversa, de entendimento abstrato, de consequência, de ato, eles ainda não têm capacidade de entendimento. Então, assim, no momento do olho do furacão, é o momento
para respirar, para tirar da crise, né, para oferecer uma outra oportunidade de direcionar esse comportamento, mas não é o momento da palestra, né? Aliás, se tu conseguir evitar essas palestras, né, trabalhar uma economia de palavras, é ótimo. Talvez seja uma ideia para um dia, um encontro aqui, né? Práticas para diminuir os discursos na parentalidade, né? Como sermos mais assertivas, menos palestrinha, né? Mas, naquele momento que, por exemplo, passou tudo isso, passou o olho do furacão, né? Voltamos para a rotina, a gente tá lá se preparando para dormir, estamos na hora do banho. Talvez seja o momento de conversar sobre o que aconteceu, né? Talvez seja o momento de perguntar para ele, quando tu falou o nome do sentimento, o que aconteceu, o que tu estava pensando, né? Retomar o que tu espera, poder fazer um combinado, né, para uma próxima situação. Olha, na próxima talvez a gente possa fazer determinada coisa, a gente possa ter determinada atitude. Quem tá nesse perfil já sabe muito bem, e me acompanha, assim, bater não é uma opção. Bater é uma atitude de agressão. Bater numa criança é mostrar para ela que tu tem um comportamento violento, é ensinar que a gente resolve as situações com violência, né? E violência, agressão gera mais agressão, violência. Isso não resolve. Ah, Letícia, mas se eu dou uma palmada ele vai parar? Claro que ele vai parar. Por medo? Não que ele tá entendendo e que ele vá parar de fazer. Afinal de contas, tu continua batendo, né? Então significa que tu continua fazendo isso, tu continua tendo que ter esse tipo de atitude. Será que ela transforma? Será que bater no teu filho transforma? Se transformasse, tu não tinha que fazer de novo, né? Fora que eu sempre digo, por que tu faz com crianças coisas que tu não faz com adultos? Tu bate nos adultos quando eles se descontrolam, quando eles não sabem como lidar com as frustrações, com as situações que eles são colocados. Então, por que tu estás fazendo isso com o teu filho? Por que tu estás fazendo isso com uma criança, né? Tem aí todo um debate do quanto as crianças são alvos de violência na nossa sociedade ainda, né? Enfim, eu não tô querendo arrumar a nossa conversa para esse lado, né? Não é por aí, mas enfim, eu preciso só deixar isso bem claro. Bater não é uma opção para lidar com os momentos de raiva dos teus filhos, ok? É importante falar que nenhum sentimento é ruim, não existe sentimento que a gente não tem que sentir, né? Todos os sentimentos são bons. A raiva, quando ela é bem conduzida, ela produz uma energia de expansão, de produção. Ela não deve deixar de existir, a gente não deve dizer não sente raiva. O que a gente ensina é como tu pode conduzir melhor essa emoção que vem. E foi isso que eu anotei aqui, algumas atitudes, alguns comportamentos para tu sugerir para o teu filho, né? Tu reconheceu, tu conduziu o comportamento, tu respirou, perguntou se ele queria respirar. E aí eu anotei algumas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 brincadeirinhas, 8 atitudes que tu pode propor para ele. Também pode ter ali como ideias para esses momentos aí do olho do furacão. Lembrando que palestrinha no olho do furacão não acontece. Como prometido, vou trazer então essas alternativas para o momento ali do olho do furacão, né? Então falei de reconhecer, né? Falar para ele do que ele está sentindo, redirecionar, respirar, esses 3 R's, né? Mas anota aí, propor um desenho, né? Quando tu foi ali redirecionar, bom, vamos fazer isso, não quero isso aqui,
Vamos desenhar sobre o que está acontecendo? Olha aqui, eu trouxe uma folha, uma canetinha. Olha só, a gente tem esse lápis. Vamos desenhar. Quando a gente desenha, a gente está expressando o nosso mundo interno, né? As crianças, principalmente, elas conseguem trazer ali, através do desenho, o que está acontecendo nesse mundinho interno delas. Então, às vezes ali no desenho tu consegue entender o que ela tá passando, como é que ela tá absorvendo as situações, e ela pode também usar isso como uma maneira de se regular, de modular esse momento. Eu não gosto muito dessa, mas assim, às vezes os pequenos têm muito isso, essa vontade física, né? Então assim, olha, em mim tu não pode bater, mas aqui nessa almofada a gente pode brincar de boxear, né? Quem sabe o soco na almofada, isso dá para aceitar, não pode bater nas pessoas. É uma outra alternativa. Às vezes ter aqueles bonecos bobo, né? Então precisa ter essa troca de energia corporal, tá? Aqueles bonecos bobo, aqueles que tem um pezinho e são de ar, né? Que fica assim, é uma alternativa. Olha só, não tá conseguindo passar a raiva? Uma outra atividade, uma outra atitude, um outro momento. Vamos contar? Vamos ver até quando a gente consegue contar, né? Vamos contar até 10? Será que tu consegue contar até 20? Será que tu consegue contar até 15? E aí também já vai respirando, isso já vai oxigenando, já vai mudando esse fluxo sanguíneo, né? Mudando essas sinapses ali. Não quero que ele bata, não quero ensinar essa coisa de soco, né? Mas ainda tem essa, você sente, né? Aquele corpinho ali tá pedindo movimento. Vamos bater palma? O som, o movimento, essa atitude, essa força, carregar essa energia para as palmas. Fácil, não precisa material, não precisa nada, né? Vamos ver. Até tu conseguir sentar e a gente poder arrumar os brinquedos. Vamos lá. Cadenciar. Continua nessa energia do corpo. Pular no mesmo lugar. Será que tu consegue dar 10 pulinhos? Criança pequena, ser desafiada. Acho que tu não consegue dar 10 pulinhos. Aí tu dá 10 pulinhos. Acho que tu não consegue fazer 10 pulinhos com um pé só, 10 pulinhos com o outro só. E daqui a pouco tu já tá rindo e aí já foi transformando o momento. Propor uma dança, batendo a palma. Mas e se a gente botar um braço para um lado, o braço para o outro? E ali eu tô botando a raiva, tô botando ela no meu corpo, dançando, mexendo os meus ombros, mexendo o meu pescoço, sem precisar empurrar, sem precisar bater, mostrando que eu posso fazer outras coisas com o corpo. Precisa gritar, precisa tirar, mas quem sabe a gente vai imitar um leão. A gente tá na selva e aí tu tá transformando esse grito somente por raiva, mas pela imitação do leão, pela imitação de um outro animal feroz, um crocodilo que abre as bocas e tem um monte de dente. Talvez tu possa propor um copo d'água. Acho que tem umas pessoas aqui comigo que estão me acompanhando que são o povo da água. Olha só, eu vou tomar uma água ali para ver se a gente consegue fazer o que a gente tem que fazer agora. A gente espera passar essa raiva. Vamos tomar uma aguinha. De novo, tu tá quebrando esse momento, tu tá oportunizando uma outra forma de lidar com esse momento explosivo e mostrando que ele pode fazer outras coisas. Tu tá
modelando que a gente fala, né? Modelando é você ser o modelo para o seu filho. Você tá fazendo. Eu vou tomar água. Eu tô batendo palma. Eu tô mexendo o meu corpo. Então você tá mostrando no seu comportamento, na sua atitude, no ato, uma outra forma de lidar com a raiva, de expressar isso no meu corpo. Porque muitas vezes eles se atiram no chão porque eles não sabem outras coisas para fazer. Eles não sabem que outras coisas eles podem fazer com o corpo deles e nem imaginam que tu tem essas outras ideias. Isso era o que eu tinha para o nosso papo hoje. Esse era o material que eu organizei para que a gente pudesse conversar sobre a raiva, conversar sobre essa energia de movimento, sobre essa energia de corporal que ela pode te ajudar a te colocar para frente, né? E como tu pode entender que o teu filho tá expressando algo que é fisiológico, que é parte do desenvolvimento dele, e não olhar isso como algo de uma atitude que tu tá fazendo errado, que tu teve errado e é por isso que ele tá respondendo, né? E algo que ele estaria fazendo para te atacar ou porque tu tá conduzindo erradamente a educação do teu filho. Eu realmente espero que hoje aqui nessa live tu tenha saído desse lugar aí, dessas crenças que te impossibilitavam enxergar esse momento do teu filho, que aumentavam talvez esses momentos de conflito, e que realmente isso possa contribuir para uma parentalidade equilibrada, para uma parentalidade positiva, que esse é o meu propósito, né? E que faça sentido para o teu cotidiano, para o teu dia a dia, para essa relação que tu estabelece com os teus filhos. Último recado. Eu tenho uma lista VIP de transmissão, é uma lista de coragem, é um grupo de coragem no WhatsApp, que eu mando esses conteúdos em primeira mão, eu tô mais pertinho de ti ali. Então, se tu quer receber esse material, me chama no direct ou deixa um oi aqui nos comentários dessa live que eu vou te encaminhar para receber esses materiais lá no nosso grupo de coragem. Foi muito bom estar contigo aqui e a gente se encontra nessa live Conversas de Coragem. Um beijo bem grande e até a próxima!